Nós criamos a nossa realidade com base nas nossas crenças, naquilo que nós acreditamos muito, naquilo que nós pensamos e acreditamos muito. E depois tomamos as nossas ações. E essas ações vão trazer resultados. E esses resultados vão estar respaldados, vamos fazer o caminho inverso, pelas suas ações, que é com base naquilo que você pensa. E, fundamentalmente, naquilo que você acredita. Quando eu falo de acreditar, eu falo de acreditar mesmo. Não é acreditar conscientemente, é acreditar inconscientemente até. Porque eu estou falando de um capítulo específico da programação neurolinguística que é crenças. Não é? Então, quando você vai produzir um resultado, esse resultado é tratado, é executado com base nas suas crenças. Logo, se você tem algo que limita as suas crenças, que é uma crença limitante, vai acabar por limitar as suas ações e vai acabar por resultar, perdoem a redundância, resultar resultados de limite. Que não é o resultado que você pretende quando deseja atingir a sua prosperidade. O que é atingir a prosperidade? É você saber o caminho certo, o atalho, que te leva, pessoas comuns, que te leva a viver essa prosperidade. E essa prosperidade pode ser no financeiro, pode ser no pessoal, pode ser no familiar, pode ser no social. São as bases da prosperidade. E quando eu falo de prosperidade, fundamentalmente financeira, não é só a questão do dinheiro, a quantidade do dinheiro. É a questão daquilo que você faz com o dinheiro que você tem. Você pode ser multimilionário e não ser próspero. Assim como você pode ser uma pessoa que tem alguma limitação financeira, né? O seu dinheiro seja pouco em relação ao milionário, mas, no entanto, se sentir perfeitamente à vontade com o dinheiro que você tem, porque você lida bem com o dinheiro, porque você administra bem as suas despesas, você administra bem aquilo que você ganha, você tem amor pelo seu patrimônio, você dá atenção ao seu patrimônio e você manda um recado para o universo de que você respeita o seu dinheiro. Por isso você entra numa sintonia de respeito. E quanto mais você dá atenção, mais na frequência do respeito você entra e você se conecta com a mesma frequência. E você acaba recebendo mais daquilo que você emite. Eu fiz uma introdução para que você entenda que os nossos resultados são baseados nas nossas ações. E as nossas ações são respaldadas pela nossa crença. Agora, imagina que você tenha uma determinada crença específica, que é o que eu vou falar agora, que passe a limitar as suas ações e que passa a limitar os seus resultados. Que crença é essa, Maurício? É uma crença que vai dar de encontro à grande maioria dos meus seguidores. A crença de que já não tenho mais idade para isso. Quantas vezes você diz para você mesmo, e isso é uma ideia que eu trago nas lives, de alguma forma repetida até, para você entender, porque a repetição, pela programação neurolinguística, faz uma reprogramação mental. Quantas vezes você repete para você mesmo, não, eu já não tenho mais idade para isso. Não, eu já não. E são coisas que têm a ver com algo que vão fazer a sua transformação, que vão levar você de um ponto A a um ponto B. E esse ponto B, que é o seu estado desejado, porque o ponto A é o estado atual, o ponto B é o estado desejado. Então, como é que você vai conseguir chegar ao ponto B, que é o seu estado desejado, se você acredita piamente, se na sua crença está instalada a informação de que você já não tem idade mais para isso. E aí o que acontece? Mais um desejo, mais um sonho que você põe naquele saco enorme que muitas vezes você traz pendurado nas costas, que é o saco dos seus sonhos. Esses sonhos podem ter sido limitados por várias crenças ao longo da sua vida. Mas nós não estamos falando de crenças, então não vamos falar de outros sonhos. Vamos falar de sonhos interrompidos exatamente pelo processo mental, pelo programa mental instalado, que vira uma crença absoluta, que é uma verdade absoluta, abre aspas, que é a maior mentira, fecha aspas.
de que você não tem mais idade para isso. Então, isso é uma objeção, um obstáculo, né, que aparece na nossa vida e que acaba por impedir, muitas vezes, de você fazer algo que você deseja muito, levando para esse saco de frustrações que você traz atrás de você, porque você acredita piamente que já está velho, ou que já passou da idade, ou que já não tem mais idade para isso. Eu poderia falar até para pessoas mais novas e dizer que tem pessoas, inclusive, que dizem assim: eu não tenho idade para isso, mas não é porque sou velho, é porque sou muito novo para isso. Porque, de fato, tem pessoas que acham que são novas demais para determinadas coisas. Para algumas até são. Não é? Assim como a questão da idade. Do mais velho. Para algumas coisas, obviamente, se eu quero dizer a você que você atravesse com a mesma velocidade, com a mesma frequência, com a mesma intensidade de um jovem de 25 anos, um perímetro enorme de água nadando, talvez, obviamente, por uma questão física, talvez, tá? Talvez você não consiga fazer com a mesma disposição uma pessoa daquela idade. E por que, Maurício, talvez? Porque se você for buscar, você vai ver pessoas com idade avançada que decidiram tomar a atitude do treinamento, do aprendizado, da evolução, autoconhecimento, evolução pessoal e até mental e física. E entra para um treinamento físico específico e chega aos 80 com capacidade de desenvolver um perímetro de natação, por exemplo, que uma pessoa de 25 já não consegue, porque não está preparado, não está treinado, fuma que nem um condenado, bebe que nem um condenado, e aquele jovem de 80 e tal anos decidiu fazer aquilo que era o sonho dele. Então entenda que essa limitação é uma crença instalada no nosso inconsciente que só limita quem quer acreditar, quem quer ser limitado por isso. Por isso, quando eu falo quem quer, estou a falar em quê? Estou a falar em decisão. A idade, já não tenho mais idade para isso, é uma decisão que você está tomando na sua vida. Você está decretando uma incompetência, uma incapacidade por causa da idade que você tem. E eu dei aqui um exemplo de uma pessoa de 80 anos ou 80 e tais anos que pratica natação e que faz exercício físico, que está preparado para uma maratona, e não é a maratona da mente próspera que desenvolve a mente, é maratona física, porque esse é o exemplo, né? Mas poderia falar também da maratona da mente próspera, porque tem pessoas que falam: eu não estou agora, já não tenho idade para mudar o conceito da minha mente, eu já não tenho idade para reprogramar a minha mente, eu não tenho mais idade para falar em prosperidade. E você presta atenção, fica atento comigo, porque você ainda vai ouvir hoje pessoas de 40, de 50, de 60, de 70 anos que começaram uma jornada nova de reinvenção na sua vida e não só transformaram elas próprias, como transformaram o mundo, deixando legados para a humanidade. A questão do tempo, a questão da idade está na sua cabeça, não é? Existem dois tipos de idade. A idade física, que você não tem como paralisar. Você hoje tem 1 ano, daqui a 1 ano você tem 1 ano a mais, no outro ano, na mesma data, você tem 1 ano a mais, é incontestável. Isso é um fato, é incontestável. Fatos são incontestáveis. Agora, se você se sente novo, se você se sente velho, aí já é uma interpretação que você pode dar à idade. O fato é que eu tenho 56 anos. Mim, estou falando de mim. Mas me sinto, como eu interpreto esses 56 anos. Talvez, se você me perguntasse isso aos 15 anos, Maurício, como é que você acha que vai se sentir aos 56 anos? Na minha cabeça, logo ia aparecer um velhote de barbas brancas, bengala, todo torto, acabado. Não é? Aos 12 anos de idade é a referência que a gente tem. Hoje, com 56 anos, a minha idade física é 56 anos, mas a minha idade mental pode botar 20 e poucos, 30. Porque são idades distintas. A idade de fato, que é incontestável, e a idade mental, que é a idade da sua atividade
vital na busca do seu desenvolvimento. Eu estava falando aqui na questão das decisões de pessoas nadarem e fazerem exercício e se manterem joviais aos 80 e, quiçá, próximo dos 90, não é? Porque existem fatos, você vai na internet e procura, e você vai encontrar. E, no entanto, essa mesma desculpa é utilizada muitas vezes quando você está de frente à possibilidade de um desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, e de repente começa, não, eu já não tenho mais idade para aprender nada, não tenho idade para ser próspero. Então você está no lugar errado. Por que está no lugar errado? Porque você escolheu. Porque você está escolhendo. Agora, nada é definitivo. Talvez você tenha escolhido até hoje definir que você já não tem idade mais para isso, porque você viveu uma experiência até hoje que te fez crer que essa é a sua verdade absoluta. E talvez hoje você esteja aqui sentado na minha frente, me olhando olhos nos olhos, por um motivo especial. Nada é por acaso, tudo tem um propósito. Talvez hoje, na idade que você tem, foi preciso sentar aqui uma pessoa e dizer a você que você é jovem o suficiente para aceitar o desafio que te propuseram. Certo? Que desafio é esse? Eu não sou nenhum bruxo, não tenho aqui bola de cristal. Mas eu estou falando para quem está aí atrás do vídeo. E isso aplica-se a qualquer pessoa, seja a idade que tem, ou tenha a idade que tem. Tá bom? Então, entenda que isso é uma questão de crença, como eu disse. Não é? Inclusive, eu tenho aqui nos meus apontamentos algum alinhamento para essa, porque essas lives todas que acontecem, elas são 2 vezes por dia, como eu falei, elas são intensas, e eu procuro colocar a coisa mais ou menos esquematizada, e bastante, não é nem mais ou menos, bastante esquematizada, para que o raciocínio te leve ao ponto, aonde a gente quer, certo? Então, quando eu falo desse obstáculo, o que certamente a idade não influencia negativamente é quando você vive com alegria, né? Numa determinada fase da sua vida. Quando é que esse obstáculo não influencia negativamente? Quando é que a questão da idade não influencia? É quando você vive a sua vida alegremente. Quando você descobre que na idade vem o aprendizado. A idade traz a experiência, traz a velhice também. Eu não digo velhice, né? Eu digo envelhecimento. Traz amadurecimento. Como é que você quer enxergar a sua idade? Então, quando é que essa situação da idade não é um obstáculo? É quando você entende que a idade traz amadurecimento. É quando você entende que a idade é sempre um bom motivo para você continuar a aprender, continuar a evoluir. Isso sim são razões para que você enxergue que o seu envelhecimento é um envelhecimento com prazer, com maturidade, com envelhecimento, para você perceber que são fases da sua vida. Você não deve querer viver como um menino de 5 anos a sua vida toda, como um menino de 15 anos, ou menina, né, de 15 anos a vida toda, ou 20, ou 30. São fases da sua vida, que se você ainda não viveu, ainda há de viver. Não se preocupe, ela há de chegar um dia. Se você já viveu, não se preocupe, porque já passou. Então, para de ficar olhando para trás e suspirando pelos seus 25 anos quando você tem 40, 50, 60, 70. Para! Porque o que está acontecendo? Você está virado para trás. A sua vida é para frente. Eu nem digo para você ficar olhando para o futuro. Eu digo para você viver o presente. O presente é um presente. Eles chamam presente porque é um presente divino. Não é? Por que é presente? O presente é presente porque é um presente. Você está vivo hoje, é um presente. Você usufruir da sua existência no presente é um presente. E isso não te traz nem angústia, nem traz depressão e nem traz ansiedade. Porque você está vivendo o presente, independentemente da sua idade.
Agora, se você ficar virado para trás, na, na, no- na nostalgia da sua história, vai viver uma experiência de depressão. De tristeza, primeiro, não é? E se você não der atenção a essa tristeza, vai virar depressão. E olha a quantidade de gente que está por aí, deitada numa cama, sem motivação de vida, porque acha que já está velho, e você vai perguntar a essas pessoas, você vai perceber na conversa que ela está virada. Imagina que existe uma linha do tempo, não é? E que a minha linha do tempo, por exemplo, para mim, o futuro é para frente, o presente é aqui e o passado é lá atrás. E se você for conversar com essas pessoas que estão altamente tristes e deprimidas, observa a conversa dela. Ela vai manifestar literalmente que está de costas para o futuro, não vivendo o presente, porque ela está acamada, está deitada, está esquecida da vida, e vivendo o quê? O passado. Porque mentalmente a cabeça dela paralisou lá nos 15 anos, 20 anos, nos saudosos 30 anos, onde tinha isso, tinha aquilo outro, e esquece de viver o presente. Esquece de entender que o presente é um presente divino. Porra, você está vivo, meu. Se você tem 30 anos, viva os seus 30 anos. Se você tem 50 anos, eu tenho 56, viva os seus 50 anos. Dia 22 de junho eu faço 57. Ou seja, daqui a uma semaninha eu faço 57. Reprogramar aqui 56 para 57. Ou seja, eu estou ótimo. Porque eu decidi estar ótimo. Eu decidi estar ótimo. Poderia decidir estar parado, olhando para trás, na minha linha do tempo, que o futuro é para frente, meu presente é aqui, não viver o presente, olhar para trás, não estar motivado em transformar pessoas, em trazer conteúdo, em trazer prosperidade para as pessoas, e isso trazer prosperidade para mim, e virado de costas, o que ia acontecer? Eu não estaria aqui. Eu estaria acamado, tomando comprimidinhos para dormir e para esquecer a vida. E a vida vai acontecendo, vai passando. Porque as pessoas, de fato, elas ficam presas no passado. E aí as coisas não acontecem. E quando você presta atenção no seu presente, você entende que a sua idade tem valor. E aí você quebra todos os seus obstáculos, todas as suas objeções. Nunca mais na sua vida você vai dizer: eu estou velho demais para isso. Nunca mais na sua vida. Porque é uma tomada de consciência. É uma expansão de consciência. O que acontece? Eu, inclusive, busquei aqui alguns exemplos, porque exemplos são motivações, certo? Você pode buscar o exemplo que você quiser. Eu prefiro buscar exemplos de pessoas de sucesso. Posso preferir exemplos de pessoas de fracasso? Posso. O que a PNL faz? A programação neurolinguística te dá a certeza absoluta que resultados de excelência, se forem modelados e replicados na sua vida, você consegue replicar os resultados de excelência também na sua vida. Então a pergunta é: quem você quer modelar? Quem você quer prestar atenção? Você vai prestar atenção em pessoas de sucesso para se motivar, ou vai ficar insistindo em se agarrar a pessoas fracassadas, para que essas pessoas fracassadas validem a sua informação de que a vida é uma merda, de que você está todo arrebentado, que está tudo... É uma escolha. É uma escolha. Para que lado você quer se virar? Então, eu trouxe aqui algumas alternativas, algumas explicações, alguns exemplos de pessoas que, ao contrário de pensar que 50 anos, 60 anos, 70 anos, a idade que for, é motivo para paralisar, ao contrário disso, elas não paralisaram. Elas descobriram que ali estava o propósito da vida. Porque você concorda comigo que você nasce e morre, nesse meio tempo tem um período de vida em que você desempenha a sua missão de vida. O que a gente veio aqui fazer? Nascer e morrer? Não é? Tem um propósito maior do que isso. Algo que, dentro de uma conjuntura, traga uma razão específica para essa existência, para essa passagem por esse planeta. Então, essas pessoas descobriram, num determinado ponto da vida, como pode acontecer com qualquer um de nós, e eu optei trazer para aqui exemplos de pessoas nesse sentido, que descobriram, avançaram
e deixaram muito mais do que uma informação, um produto, deixaram um legado e mais até deixaram um exemplo para que você saiba que, de fato, a questão da idade é algo que não deva ser levado em conta no sentido menosprezável, no sentido de menosprezar a própria idade. A Cristina está comentando, inclusive, ela diz, eu pensei assim durante muito tempo, quando parei para fazer isso, decidi abrir o meu próprio negócio aos 49 anos, certo? 49 anos. Eu mesmo estou começando uma atividade nova, eu estou com 57 anos. Já falando da semana que vem, imagina. Já estou vivendo os 57. Fosse hoje, eu tenho 25. Eu tenho 56 anos e estou iniciando essa atividade de partilha, de informação, me adaptando aos novos mecanismos da comunicação pela internet. Trazendo... É uma escolha minha. Como eu disse, eu poderia ficar olhando para o passado e não estar fazendo nada, não produzindo nada. E eu decidi levar informação. Busquei informação, me informei, busco todos os dias, porque a gente nunca está totalmente informado, nunca, e aí vai a humildade de cada um de perceber que o seu copo nunca vai estar cheio, porque se você achar que está sempre cheio, quando você jogar água de informação, ela vaza, não é? E é preciso ter espaço para mais informação, sempre, conhecimento e aprendizado. E eu estou muito longe de saber tudo na vida, não é? Acho que a gente morre sem saber tudo na vida, não é? Mas está sempre o espaço aberto para novos aprendizados. E poderia não fazer isso. Mas eu mesmo, com 57 anos, e a Cristina abriu com 49. Eu estou com 57 e com 56. Já estou acelerando outra vez. Com 56 anos, o ano passado, que ainda tinha 55, eu decidi fazer essa nova atividade. Então, quer dizer, não há tempo para você decidir se é tarde ou se é cedo demais ou tarde demais. São escolhas que você faz. E como eu falei, eu trouxe aqui alguns exemplos que eu acho que você conhece. Por exemplo, você conhece a Nestlé? Produtos da Nestlé? Pois é, eu vou te dizer. O nome do homenzinho que inventou a história da Nestlé, a marca, chama-se Henri Nestlé. Aliás, é o próprio nome dele. Ele inventou a farinha láctea, ou a cera láctea. Sabe com quantos anos que ele inventou? 52 anos. Eu estou a falar de um produto que você provavelmente tem na sua cozinha. Eu estou a falar de um produto que provavelmente você deu ou dá para o seu filho. E, no entanto, como é que surgiu isso? Ele, ao observar os problemas da desnutrição infantil, observa, olha a oportunidade. Olha o olho para a oportunidade. Que depois as pessoas dizem, não, eu não tenho oportunidade para nada. Eu não vejo nada. Você tem que estar atento, tem que estar disposto, você tem que estar aberto, tem que estar de braços abertos para as possibilidades. Porque existem milhões de possibilidades na sua vida. E você escolhe qual delas quer para você. O Maurício que vai morrer e viver debaixo de uma ponte, sem um centavo, com dificuldade de comer e de bebida, ou o Maurício próspero, com condições de viver na casa que ele deseja, que é o sonho dele, ter o carro que ele tem, que seja o carro do desejo dele, do sonho dele, viver com a família que ele deseja viver, planejar, idealizar, visualizar, executar os seus planos de vida, porque existe uma crença absoluta de possibilidade. Então são escolhas. E esse homem, ele estava atento às possibilidades. E ele, quando ele reparou que existia uma desnutrição infantil, né, que algumas famílias na Suíça passavam naquela altura, ele era farmacêutico e criou um pó que complementava a alimentação das crianças. E aí dessa invenção deu a farinha láctea Nestlé, chamada no Brasil, ou Cerelac aqui. E isso sabe quando é que foi? 1867. Não tinha internet, não tinha mentores dando ideias para clarear a mente, não. 1967. Hoje, talvez, e mais uma vez eu digo, você não está aqui por acaso, por algum motivo a gente está aqui frente a frente, e por algum motivo talvez você esteja ouvindo isso. Eu estou te dando um exemplo de alguém que em 1867 não tinha nem telefone. Pelo menos o celular eu sei que não tinha. Não é?
que dirá a internet, que dirá um mentor que ele pudesse ter informações sobre isso. Ele estava simplesmente determinado a, olhando uma oportunidade, desenvolveu dentro daquilo que era o conhecimento dele, desenvolver um pó mágico chamado Ceralac. Né? Já ouviu falar nas sopas Campbell? Aquelas sopas Campbell, o nome dele é Joseph A. Campbell. O A é uma abreviatura. Portanto, essas sopas Campbell, a primeira fábrica desse homem, ele abriu quando tinha 52 anos. E a empresa dele, a primeira empresa, foi em 1869. E a primeira sopa enlatada foi lançada em 1895, com sabor de tomate. Então, entenda, nós estamos falando em 1869, mais uma vez, muito tempo atrás. Os tempos mudaram, as opções aumentaram, as oportunidades dobraram. E estou a falar em alguém que, aos 52 anos, em 1895, inventou uma sopinha que hoje está presente em 120 países e a companhia registra um volume de mais de 8 bilhões de vendas por ano. É pobre o homem, não é? Sabe quando é que ele resolveu ser rico? Aos 52 anos. E sabe em que ano era? 1895. Tá bom? Então, tá bom para você isso? Então, isso são exemplos que você pode escolher se basear para transformar a sua vida, certo? Mas eu não parei aqui. Já vou falar em Coca-Cola? Pois é, o tal do John Pemberton, que é quem inventou o refrigerante, sabe quantos anos ele tinha quando ele começou? 55 anos de idade. Ele testava medicamentos para dores do estômago e ele descobriu uma fórmula de refrigerante que foi vendido no mundo. A marca e a patente foram registradas em 1886. Veja bem, gente, é que eu não estou falando só de idade alta, idade avançada. Eu estou falando, além da idade avançada, pessoas que resolvem começar o seu negócio com 50, com 60, com 70 anos. Em 1800 e lá vai fumaça. E eu não estou falando uma marquinha qualquer, eu estou falando uma marca que hoje é a Coca-Cola. Eu estou falando de hoje, Sopas Campbell, que fatura 8 bilhões de vendas por ano. Está presente em 120 países, como eu falei. O Charles Flint, da IBM, imagina, ele criou esse grupo de tecnologia, começou aos 61 anos. E vem aí você me dizer, eu não tenho idade para isso. Eu já não tenho idade para isso. Ele começou um processo IBM. Você sabe o que é isso, não é? Começou nessa idade e ele se aposentou em 1930, quando completou 80 anos. Porque sim, porque decidiu, não é? Ele permaneceu, inclusive, no conselho da administração da empresa até 1930. E nessa altura decidiu, com 80 anos, dar um tempinho para curtir o que ele conseguiu criar em 20 anos. Menos, né? 19 anos. O império que ele conseguiu criar em 19 anos, começando aos 61 anos. E está aí um monte de gente que aparece uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, e coloca a objeção. Eu já não tenho mais idade para isso. Compreende? E não para aqui. Trouxe marcas consideradas. Trouxe o KFC, né, dos frangos, começou a vender a sua primeira franquia aos 62 anos. Outro, McDonald's, já ouviu falar em McDonald's? Sabe quantos anos o homem tinha quando começou? Ele começou aos 52 anos. Um pouquinho mais novo que eu. Eu estou com 56 e comecei, porque não é só esse, eu posso falar de mim. Não é só dar outros exemplos, eu posso falar de mim, é a testemunha viva que está aqui na sua frente. Que eu resolvi começar o meu negócio a nível de marketing digital, a nível de informação digital, troca de informação, desenvolvimento pessoal, praticamente há 2 anos atrás, há 1 ano e pouco atrás. E tenho 56 anos. Ou seja,
56 anos é muito? Claro que não. E se eu tivesse 66 anos, eu diria que era muito? Claro que não. E 70 e tal? Claro que não. Porque não é a idade física, é a idade mental. Que você programa para viver a idade mental que você deseja. E aí é óbvio, você vai tirar os resultados disso. Porque você opta, está parado a olhar para o passado, como eu falei, e ainda não falei aquele que está parado também olhando para o futuro. Né? Porque fica ansioso, ansioso, ansioso. Mas a nossa live fala da idade que você já tem e que acha que é motivo para não falar. Então, esses é que estão parados lá atrás. Na verdade, é que ficam parados lá atrás. A Manuela está aqui dizendo que começou aos 51 anos, ou seja, o ano passado, e foi a melhor decisão da minha vida. Eu comecei com 51 anos, Maurício, ou seja, o ano passado, e foi a melhor decisão da minha vida. Manuela é uma pessoa que eu admiro, acompanho, porque ela, além de ser uma seguidora minha, é uma aluna minha da Matriz da Prosperidade, portanto, eu tenho possibilidade de acompanhar o percurso dela. Beijo grande, Manuela. E está aí um testemunho. Não só eu falando de mim. Né? Esses casos aqui são casos que certamente você conhece. Né? Como eu falei, McDonald's, KFC, cadê os outros que eu disse aqui? O Nestlé, as sopas Campbell, Coca-Cola, tudo neguinho, tudo gente que começou aos 55, 52, 61 anos de idade, 62, o KFC, como eu falei. Ou seja, quando você enxergar uma possibilidade, uma probabilidade, uma oportunidade na sua vida, para e pensa nos exemplos que você ouviu hoje. Para e pensa que, de fato, existem duas idades, a idade mental e a idade física. Na idade física, essa é inevitável, você vai ganhando tempo em tempo, mas se você trabalhar o seu corpo, trabalhar a sua mente, trabalhar a sua atividade física, você vai manter a sua condição mais jovem, né? Talvez até fisicamente, porque você mantém a sua estrutura física em treinamento contínuo. Lembra do exemplo que eu dei do senhor de 80 e tal anos que atravessou quilômetros aí por mar, nadando? É possível. E você vê aí crianças de 25 anos, com todo respeito, né? Jovens de 25 anos, nada meia piscina e pede para sair. São decisões. Aí eu falo para você assim, Maurício, mas acontece que isso requer esforço. E qual o problema? Você está nessa vida para quê? Para expandir a sua zona de conforto. Para sair dessa zona que te paralisa, que é uma zona que te protege, que é uma zona que te traz conforto, e por isso é chamado zona de conforto, mas que não te leva a lugar nenhum. Te mantém aprisionado num castelinho de vidro e a sua evolução deixa de acontecer. E muitas vezes o que te aprisiona nesse castelinho de vidro, fundamentalmente dentro do assunto de hoje, é a limitação que você cria para você mesmo em relação à sua idade. Everton Mesquita colocando aqui que está com 36 anos, está desempregado, tem um sonho de abrir uma loja de pisos, ele já tem um norte, ele tem um desejo, não é, Everton? Pelo que você está partilhando aqui, não sabe ainda como é que vai conseguir, mas sabe que vai conseguir. Portanto, a convicção tem que estar dentro da pessoa. Porque você, quando está diante de um fato que te derruba, e desemprego pode ser uma situação dessa, né? Porque o desemprego é, de todo, uma situação que as pessoas não querem. Mas nada acontece por acaso, e muitos desempregados tiveram que ser desempregados um dia para sair daquele posto que era fazer o trabalhinho do patrão, para, ao ser desempregado, virar o jogo e ser patrão. Mas foi preciso ele ser desempregado. E talvez isso esteja acontecendo com o Everton. Não é? É uma possibilidade grande de mudança de vida a partir de um momento em que você encontra no problema a solução. Ou seja, é preciso acontecer o que aconteceu. Foi preciso a pessoa perder o emprego, ou sair do emprego, ou acontecer alguma coisa, que muitas vezes é considerado um problema, para a partir daquele problema sair para um outro. Esses testemunhos são testemunhos que são pessoas que vivem um determinado, ou optam, e atenção, quando eu falo, estamos a falar aqui do meu curso, que é muito próximo de mim, e é uma coisa que eu consigo acompanhar, e eu consigo saber
que a idade média das pessoas, a idade média, tem mais novos? Tem mais velhos? Tem. Mas a idade média é 40, 50, 60, 70, 80. Aí você fala, mas 80, 90, qual o problema? Há sempre tempo para você recomeçar. Nessa jornada, dessa vida, desse planeta em que você está vivo, você pode sempre se reinventar. Você tem essa capacidade, todos nós temos, reinventar, mas é questão de decisão, certo? Mas aí quando a gente fala em crescer, investir, né, empreender, apostar no seu conhecimento, na sua evolução pessoal para alguém, talvez a primeira coisa que ela pondera é se ela tem idade para isso, é um fato, é aquilo que eu falei. Quando a gente propõe, quando aparece uma oportunidade, quando surge uma ideia, quando surge uma oportunidade que ela até enxerga, a primeira pergunta que ela faz é se realmente, será que eu tenho idade para isso, não é? Será muito novo ou será muito idoso, que normalmente acontece, mais ou menos até para o público que eu costumo trabalhar. Eu até nem falaria muito para os novos, apesar de aparecer aqui pessoas mais novas, mas normalmente até o público que me segue até de 30, 40, 50 para cima. Não é? Então, normalmente as pessoas colocam essa situação porque é logo o obstáculo que faz parar. Mas aí o que eu fiz? Eu trouxe aqui para você exemplos que eu espero que você tenha ouvido. Você tem aqui a possibilidade de entender e de conhecer pessoas com exemplos aqui. E esse negócio do exemplo é o que eu digo a você. Você escolhe quem você quer seguir. Você que escolhe quem é. Quem é que você quer olhar para a sua vida como mentor? Alguém que tenha um sucesso? Alguém que tenha chegado ao ponto onde você deseja estar? Ou alguém que está no fracasso? Entenda, gente, é simples. Você presta atenção à situação que você está atualmente e observa as pessoas que estão à sua volta. Normalmente, o que acontece é que você passa a ser a média das 5 pessoas que estão à sua volta. Porque isso valida a informação que você não está sozinho no buraco que está. Eu falo você, para quem esse você, para quem essa informação entra. Se não é você joga para o lado, eu estou falando para outra pessoa, tá bom? Normalmente, observe as pessoas que estão ao seu lado, veja quem são as 5 pessoas que você se aproxima, não digo pai, mãe, coisas que você, obviamente, é família, né? 5 pessoas que você se relaciona. Quem são essas 5 pessoas? Você é a média delas. E o que acontece é que quando você acredita que não tem mais idade para isso, você se junta a um monte de gente que pensam igual a você. Por quê? Porque você está numa frequência de invalidez, de incapacidade, e você atrai pessoas nessa situação, e você valida a informação que você mesmo criou dentro de você. Porque você não tem, quer dizer, na verdade, você não. Essa informação foi passada para você um dia. Por alguém que você confia muito. Ou até mesmo por experiências que você teve. Você pode ver um monte de senhores de 50, 60, 70 anos sentado numa pracinha jogando carta porque se aposentou e acredita que a vida acabou, porque não faz mais nada. E aí você pega um Haaland Sanders, do KFC, com 62 anos, que podia estar numa pracinha jogando carta, né? Para poder passar o tempo, porque está aposentado. Podia ou não podia? E o KFC não existir. Veja bem, é que essa transformação não é uma transformação só para a vida deles. É uma transformação para a vida deles, para as pessoas que os cercam, e uma transformação para o mundo. Chama-se legado. Veja bem o legado dessas pessoas que eu disse aqui. Que existem 2 formas. Existe o jeito certo e o jeito errado de você quebrar esse obstáculo. A maneira errada de querer superar essa objeção é você estacionar no tempo. Né? É você se deixar paralisar pelo medo ou pela insegurança, que são situações que acontecem nessa situação, e continuar alimentando essa crença que eu acabei por provar aqui, pelos exemplos que eu dei, que é uma crença mentirosa. Porque as crenças são assim. São verdades absolutas que te contaram, que você acreditou, mas que, no fundo, são mentiras. Mentiras absolutas. São fantasminhas que você cria na sua cabeça. E esses fantasminhas te assombram a vida inteira,
limitando as suas ações. Ações fazem resultados positivos ou negativos. E essas ações, se estão baseadas em crenças possibilitadoras, os resultados são positivos. Mas essas ações, se são baseadas em crenças que te limitam, os resultados são negativos. Crenças possibilitadoras ou crenças que te paralisam. Certo? Então, entenda que existem essas duas formas. E o jeito certo de você superar esse obstáculo é você acreditar no seu potencial sempre. Porque nós não viemos aqui por acaso. Nós não somos um filho de coitadinho. Nós somos a verdade, na verdade absoluta, imagem e criação da criação, do Criador. Portanto, nós somos parte da criação. Então, você é capaz de criar sempre. Você é capaz de gerar prosperidade sempre. Você é capaz de obter resultados positivos na sua vida? Sempre, sim, porque mesmo os resultados negativos, como nós já falamos nas outras lives, eles são pequenas coleções de erros que te levam e te impulsionam ao sucesso. Então não há fracassos, não há medo de errar, não há insegurança. E esse é o jeito certo de você fazer, acreditando no seu potencial. Está atento às oportunidades. Lembra da história daquele que fez a farinha láctea, da cera láctea? Ele viu uma oportunidade, ficou atento. Isso em 1800 lá vai fumaça. Né? Para não resgatar aqui a história toda. Então, ou seja, você tem que acreditar no seu potencial, estar atento às oportunidades, e todas as vezes que você tiver de frente a uma oportunidade de aprendizado, de evolução pessoal, de desenvolvimento pessoal, individual, que vá refletir o desenvolvimento pessoal de outras pessoas que te cercam, você vai passar a ser outro tipo de média de pessoas que estão ao seu lado. Você vai atrair outro tipo de pessoas. Pessoas que vão entrar na mesma frequência que você. Frequência de prosperidade, frequência de abundância. Isso tudo pode ser limitado se você decidir que não tem idade para isso, certo? Isso é muito importante. O pensamento impulsiona a ação. Diz a Carmen Monteiro, perfeito. O pensamento impulsiona a ação. Agora, é preciso agir. Ter só o pensamento não adianta nada, certo? O pensamento te motiva. Aliás, o que te motiva não é o pensamento, mas é a possibilidade de criar ele como real. E aí gera ação. Mas é preciso agir, não é? Porque é o pensamento que cria. O coração sente como verdade. E as mãos e os pés, entre aspas, né, fazem o serviço de andar, tomar a ação, ir em direção a, certo? Então, se você me pedisse, Maurício, deixa aí antes de terminar, assim, um pequeno passo para que eu pudesse começar de alguma forma. A primeira coisa que eu digo é que você não deixe essa mentalidade de que está velho demais, e essa mentalidade de que você já não pode, que você já não tem. Não deixe essa mentalidade resistir. Não deixe essa mentalidade persistir na sua mente, porque ela está alojada e você retroalimenta essa informação se você ficar repetindo isso para você mesmo. Né? Procure desafios na sua vida, né? Desafios que vão mexer, inclusive, não só com o seu físico, mas desafios que vão mexer com a sua mente. Porque há determinadas situações que o físico, com a idade, vai acompanhando, não tem jeito, isso é óbvio. Mas mentalmente você pode evoluir sempre, você pode crescer sempre, e você pode ter a idade que quiser ter, certo? Então procure esses desafios, desafie inclusive a sua própria missão de vida. Qual é a sua missão de vida? Qual é o seu propósito de vida? Talvez mesmo esse propósito seja outro objetivo jogado nas costas, e propósito de vida é coisa séria. É a razão pela qual nós estamos aqui. E será que você vai ficar dizendo, não, eu estou velho demais, já não tenho idade para essas coisas? Depois de tudo isso que você ouviu aqui, como é que você vai agir ou reagir quando mais até agir? Até reagir também, se isso já estiver incutido no seu inconsciente. Como é que você vai reagir ou agir diante de um próximo desafio? As oportunidades estão dentro da nossa vida, certo? E eu diria que a vida é como se fosse um jogo de futebol. E aí você vai entender essa comparação, né? Essa metáfora. A vida é como se fosse um jogo de futebol que há um apito inicial e um apito final. E você está ali jogando. Esse apito inicial e esse apito final não depende de você. Depende do juiz, que na vida depende do Criador. O dia que ele te põe, é que te põe, o dia que ele te tira, ele te tira. É a única forma que ele intervém diretamente na sua existência. É quando você entra e quando você sai.
Ah, Maurício, aqui no meio eu sou guiado por ele, guiado na sua crença. Mas não é ele que toma atitude por você. Você faz aqui na Terra, você faz o que você quiser fazer. Tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, o que acontece? Se você se deixa entender que a vida pode ser esse jogo, enquanto houver jogo, você pode fazer o seu gol. Enquanto houver tempo, pode marcar o seu gol no último minuto, no último segundo do segundo tempo. Porque só quem determina fim do jogo, aliás, existem duas maneiras, né? Ou quando o juiz acaba, pita, aí não tem hipótese, acabou o jogo, acabou o jogo. Marcou um gol depois, não vale. Ou quando você desiste. E o que é que você vai fazer na sua vida? Qual é a sua escolha? Quando você tiver cara a cara com a oportunidade, frente a frente com o gol, você vai desistir ou vai olhar para o relógio e ver que ainda tem tempo, que ainda tem alguns segundos para você marcar o seu gol da vitória? Pensa nisso.